Então, dadas as circunstâncias que a gente passou, né, todo o contexto histórico que estava lá, a gente vai entrar na carta, no prólogo. E eu acho o mais fantástico da carta, da Epístola de João, esse prólogo, porque parece muito com a entrada do evangelho dele, onde ele vai falar de algo que tem que mudar a nossa história, de algo que é o que faz parte da nossa conversão, que é saber genuinamente e verdadeiramente, com a razão e com o coração, que Deus andou na terra. Esse ponto de interseção entre o sagrado e, e a matéria e a criação é o próprio Cristo. A gente vê isso na história dos templos, com o Éden e Deus habitando no Éden, depois Deus se manifestando no monte para Moisés, e aí o tabernáculo, o templo de Salomão, e etc, etc. E aí quando ele diz, e Deus tabernaculou conosco, o Deus conosco, o Emanuel, o próprio Jesus, né? Ali na figura daquele que a gente não conseguia descrever, daquele que a gente não sabia, porque ninguém viu. E aí Jesus vem. E aí João começa a sua carta dizendo para esses irmãos que estavam sendo enganados, estavam correndo atrás de outra coisa, de misticismo, estavam correndo atrás de poder, de sabedoria qualquer, de dons diferentes para parecer diferente. Não tão diferente da realidade que a gente vive hoje, A né? Bíblia é fantástica, né? A gente vai vivenciar isso até ele vir de novo. Não tem como fugir disso, né? E, e aí ele começa dizendo, queridos, o mais importante, sabe para que existe tudo isso? O Guilherme de Carvalho vai fazer esse anúncio assim, né? Qual é o propósito da gente ter igreja, liturgia, papapá? O que é? O que é o cristianismo? O que é isso? É um anúncio. Deus andou na terra. Nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos. Isso ele, João, porque aí ele está dando uma ideia de o seguinte, olha, o que eu estou ensinando para vocês não é o que alguém me disse. Eu vi. A luz veio. A vida se manifestou. Eu não estou falando de um ser vivo, eu estou falando da própria vida, o Logos. Se você é fã do Star Wars, né, da força, né? Eu estou falando dessa coisa que encarnou e andou conosco, a gente apalpou, a gente andou, pegou nela. Eu vi, né? Sou testemunha ocular. Eu sou testemunha ocular, o que há de mais maravilhoso aconteceu, ele veio. E é disso que nós testemunhamos. Para quê? Com que finalidade? Para que vocês tenham comunhão conosco e a gente se alegre ainda mais. E a gente fica brigando por bobagem e por besteira. Jesus é tudo que a gente precisa. Saber dessa verdade, que Deus andou aqui conosco, nossa, isso é para mudar a nossa vida. Então ele começa nisso e aí ele vai entrar em testes, porque o que aconteceu com esses irmãos? Alguns que estavam na igreja ouvindo esses falsos mestres conversarem, eles ficaram com medo da sua fé. Será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou salvo? Será que eu ando na luz? É incrível como o herege ele consegue entrar na mente de muita gente, né, Gama? Mas tudo isso por quê? Eles abandonaram aquilo que era mais rico e mais precioso, que era o ensino a respeito de Jesus, e passaram a querer algo deles especial. E a gente é assim, a gente quer coisa especial, exclusiva, exclusividade, a gente quer coisa para nós, algo que só eu tenho, né? Somos Então egoístas, né? quando se fala de uma unção especial, uma sabedoria, uma iluminação especial, você quer ser especial, cara, né? E a gente tem que parar com isso. A gente precisa, a exemplo do que João pregou, Jesus é o mais importante. E a gente se alegrar, todo mundo junto, em Jesus, na perspectiva de que Deus andou conosco. E pronto. E a gente caminha ali atrás desse Deus, né? Procurando saber quem ele é, o que ele disse, como é que ele disse que é para viver, já que ele é a vida. Então acredito que ele saiba mais do que eu, né? Como é que eu devo viver a vida. Porque é a própria vida que está ensinando. Então, assim, dentro dessa perspectiva, João escreve para dar mais segurança aos crentes de que sim, queridos, vocês já receberam a sabedoria de que vocês precisam. E aí ele começa aí no verso 5 dizendo que Deus é luz.
Deus é fonte inesgotável de luz, você não precisa de iluminação dos falsos mestres, desses gnósticos. Deus é luz, ele é fonte inesgotável de sabedoria. Se você anda com ele, você anda na luz. Ele ainda ressalta, e não há nele trevas nenhuma. Nenhuma. Não há nenhum erro, não há nada. Você precisa de mais o quê? Ele é a fonte inesgotável de luz. Né? E o texto vai decorrendo, e aí João começa a colocar em pauta aí aquilo que os falsos mestres ensinavam e aquilo que era verdade. Se a gente pegar aí, por exemplo, do texto a partir do verso 6, né? O meu irmão pode ler aí do 6 até o 10. Pronto. E aí a gente vai ver, é preciso observar a estrutura de que ele vai intercalando a partir do 7, ele vai falando o que o falso mestre ensinava, aí no 8 ele diz qual é o verdadeiro, o que é pra gente saber. E aí ele vai intercalando até chegar ao final. Você quer que eu fale continuamente? Isso, até o 10. Sim, Bom, vamos lá. então vamos lá. 1 João, capítulo 1, verso 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, a gente vai ver aí um intercalado daquilo que os falsos mestres falavam. E nessa parte ele vai frisar bem essa questão de que eles diziam que você podia viver uma vida sem pecado. Você atingiu uma iluminação tal em um determinado momento em que você era capaz de viver uma espécie de perfeccionismo, né? E viver sem pecado. Não que essa doutrina tivesse como erradicar o pecado de todo mundo, mas você viveria uma espécie de perfeccionismo. E a gente tem gente buscando isso até o dia de hoje, né? Principalmente pessoas muito piedosas, né, que botam uma mochila nas costas ali, buscando ser de todo modo perfeito a Deus. Mas olha, querido, João vai decorrer e vai dizer assim: tira a mochila das costas, tá? Jesus veio. Ele é a propiciação dos pecados. Por causa do sangue dele, os seus pecados são perdoados, irmão. Não precisa fazer isso. Ame os seus irmãos. Né? E aí a gente vai para outra parte dentro dessa estrutura. João está fazendo testes de vida. São 3 testes que ele faz. Cada teste desse, você vai ter aí um subtítulo que vai explicar determinada coisa. É claro que João não pensou na carta dessa maneira. Isso é uma forma nossa de tentar estruturar a carta, entender. Tem outras estruturas. Essa estrutura eu peguei basicamente do Craig Blomberg, né? No livro dele, Introdução de Atos a Apocalipse. E ele estrutura dessa maneira. Depois disso, ele vai entrar na parte em que João fala do amor. Então, se você anda na luz, querido, isso resulta em algo. Resulta em comunhão. Resulta em amor ao próximo. Veja só, a palavra amor, se a gente for buscar, pensando como João, um judeu, e buscar lá da palavra do hebraico, ahavá, ela tinha vários significados. E não era um sentimento somente, mas principalmente uma ação. Eu resolvo amar. A partir do momento que eu entendo que isso não é somente um sentimento e que é uma ação, fica muito mais simples de eu entender coisas como é que eu amo o meu inimigo. Dentro do meu coração eu não quero, eu rejeito isso, dói, mas eu resolvo agir com amor. Eu posso agir com amor, com justiça, por exemplo, né? A nossa profissão, somos militares, e a gente se depara e bate muito assim de frente com a maldade. Mas eu preciso compreender que essa maldade não é o ser humano, mas é fruto do pecado e do maligno que está no mundo. Então, como é que eu posso fazer para amar aquele indivíduo que naquele momento meu coração não deixa? Agindo com justiça. Porque nós somos filhos do Deus que é justiça. Nós aplicamos a lei.
Nós fazemos aquilo que é justo, não o que é fora da lei, ou do que são excessos, ou do que é a nossa justiça. Então João nos convida, no segundo título aí, a amar. Irmão, se você anda na luz, você ama o seu irmão. Se você odeia o seu irmão, é porque você não anda na luz, você não entendeu nada. Seria, no caso, um amor verticalizado. Não é isso? Seria o amor igual ao vertical, se tornando horizontal. Então, se nós andamos com a luz, nós espalhamos esse amor. Amor em ação. O Deus que se revelou para nós por meio das Escrituras e em Jesus Cristo, ele nos amou de tal maneira que desceu. Deus não ficou do alto do seu trono amando o ser humano. Ele agiu quando éramos inimigos dele. Entende? Então, quando você vai imitar esse Deus, você olha dessa perspectiva de ação. Eu resolvo agir em amor. Dentro de uma comunidade cristã, hoje mesmo, nas nossas igrejas, a gente não tem afinidade com todas as pessoas. Mas o que me une a ele, o Bonhoeffer vai falar sobre isso muito bem no livro, né? É Vida em Comunhão, né? Sim, muito bom esse livro. Maravilhoso. Tu até me emprestou. Não, é muito bom. Não, é muito bom. E ele vai chegar a essa conclusão. Olha, dentro de uma comunidade a gente não gosta de todo mundo sentimentalmente. Mas tem uma coisa que nos une, que é Jesus, o seu amor sacrificial. Ele amou aquele cara ali e amou você. E você tem a obrigação como cristão de amá-lo. E aí não é você, o amor sentimental, mas da ação de amar. Então eu preciso, e aí vai para as nossas igrejas, né? Você vê um irmão na igreja, cara, e ele tá lá no cantinho e tal. Então você vai lá. Você tem a ação. Tem um grande amigo que gosta de me dizer assim: a igreja é cheia de panelas, mas as tampas das panelas têm que ser abertas, né, meu amigo? Então é isso, é amor. A comunidade cristã é isso. É um bando de gente que se ama sobrenaturalmente. Que as pessoas de fora são para olhar para dentro da igreja e se admirarem. Não porque as pessoas caem no chão, porque gritam, porque isso ou aquilo. Mas porque aquelas pessoas amam de forma sobrenatural. Que amor é esse que essas pessoas têm? Eu não entendo, quero ir lá ver. Né? Então é basicamente isso. Ele finaliza esse ciclo mostrando para os irmãos a cristologia correta. Né? Ele mostra, olha, você sabe do que vocês precisam? Serem fiéis ao ensino que vocês já tiveram. Se a gente pensar que esse lugar é Éfeso, a gente vai ter Paulo, por exemplo, indo fundar a igreja lá. Né? Mais tarde o próprio apóstolo João, talvez Pedro tenha andado por lá. Enfim, um lugar que teve muita gente muito boa fundando a igreja. Muita influência. Né? Muita influência maravilhosa. Deus, ele tinha olhos voltados para Éfeso. Bondosos, né? Para Éfeso, né? E veja só, no final das contas, ele diz assim: quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. E ele vai dizer que os mandamentos que ele deu dentro dessa perícope não é mandamento novo, é mandamento antigo. A gente vai buscar lá nos textos de Deuteronômio, de Levítico, a própria Shemá, né? Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, ama com toda a tua força, toda a tua alma, etc. Então, a gente ama esse Deus. E como é que a gente materializa isso? Eu amo Deus de dentro do meu quarto somente? Eu amo Deus da boca? Como é que eu mostro isso? E Tiago vai bater muito nisso, né? Me mostra a tua fé, né? Eu mostro isso amando meus irmãos, cara. Amando os outros, amando o próximo. E esse é um mandamento novo, em termos, né? Porque Jesus eleva o patamar desse mandamento. Então ele é parece um contraste, né? Não estou dando a vocês um mandamento novo, ele é antigo, mas ele é novo, porque a forma que você precisa vê-lo é novo. Então, como é que você combate essa heresia dos falsos mestres? Amando, sendo fiel aos mandamentos de Deus e andando como ele andou, andando na luz. Simples, né? Assim.